espaço do curso do Milton para eu mostrar para vocês um dos projetos que a gente está desenvolvendo, que é um projeto ainda bem iniciante e que tem uma parceria com um biólogo. Isso é um negócio legal, né? Tem um biólogo na área, que é o Cláudio, que é da Federal do Rio Grande do Norte, do Brain Institute, que é um cara que tem interesse em modelagem matemática e acredita nisso, né? E tem dados interessantes também. Só dar uma breve introdução assim para vocês. O cérebro ele tem atividade elétrica, né? Isso há muito tempo o pessoal já sabe. E a ciência ela vem sendo desenvolvida no sentido de conseguir medir a atividade do cérebro, essa atividade elétrica. Então você tem aparelhos de medição em várias escalas, né? Em várias camadas do cérebro, né? Você tem o que eles chamam de eletroencefalograma, né? Que é esse tipo de aparelhagem que o cara coloca, você vai no médico, o médico coloca umas coisas no seu... Alguém já fez isso? Também não. Eu já fiz do coração. Bota uma coisa assim na cabeça e aí você consegue medir a atividade elétrica, né? Tem um outro aparelho que eles chamam de eletrocorticograma, que aí que eles abrem um buraco na cabeça do cara até chegar no córtex, que é a camada mais superficial do cérebro, e aí eles colocam os eletrodos no córtex diretamente. Claro que o cara está anestesiado, assim, mas é uma coisa que é uma medição mais perto do córtex ainda, tá? E tem medições que são dentro do cérebro mesmo, né? Chamamos de intraparenquimal. Você coloca eletrodos, você faz uma cirurgia no cérebro, você coloca eletrodos lá dentro do cérebro e aí você fecha o ratinho ou a pessoa, enfim, para fazer os experimentos. E o que esses aparelhos, a resposta desses aparelhos são uns padrões assim, uns padrões elétricos, a atividade elétrica das regiões onde ele está, né? Onde são colocados esses negócios aqui, não sei qual é o nome disso. E o que é interessante é que cada uma dessas respostas, existem vários tipos de resposta com várias frequências diferentes. E você consegue associar essas frequências aos estados da pessoa. Então, por exemplo, essas daqui, acho que de cima para baixo é do mais excitado para o menos excitado. Quer dizer, quando a pessoa está, tipo, trabalhando normal, dando uma palestra meio nervosa no ímpar, ela está com a atividade cerebral dela assim bem alta. Mas quando ela vai para casa e dorme, tranquilo, no sono profundo, ela tem uma atividade cerebral assim bem mais lenta. Né? Não posso perder a oportunidade de falar que o Daniel está aqui. É pior que o Roberto. Se o Roberto vier, eu vou fazer isso também. Bom, enfim. Bom, então as pessoas medem isso, né? Elas são capazes de medir. É claro que na medição ela não é tão limpinha assim. Existe uma coisa chamada de filtro, né? Filtro de frequência. Tem muito ruído, os sinais que são gravados são bem mais irregulares, né? Eles passam uns filtros para poder ver essas figuras um pouco mais detalhadas, assim, essa diferenciação. Tá bom? E o que é uma crise epilética, né? Não sei se vocês sabem, mas existe uma definição, não matemática, mas uma definição de crise epilética, que é um estado transiente, né, onde ocorre sinais e sintomas dados da uma atividade anormal ou sincronizada do cérebro. Tá? Então, esse órgão aí, essa International League Against Epilepsy, é um órgão internacional, eles definem assim. Quer dizer, você pode ter atividade anormal, né? Aqueles sinais podem se comportar de forma anormal ou sincronizada. Tá? Tem essas duas figuras aqui, anormal e sincronizada, né? Você tem coisas... Isso aqui é uma coisa mais irregular e aqui você vê claramente que existe uma sincronização da atividade, né? Cada uma desses pontos aqui seria, no caso, um medidor, né? Daqueles que a gente mostrou na foto, né?
Então, cada um deles exibe uma série temporal de atividade e eles colocam um embaixo do outro para poder analisar as correlações entre as séries e tal, e eles veem numa crise epilética esse tipo de comportamento. Tá? Tá, eu quero falar sobre alguns, agora entrando mais na nossa área, nossa linha de pesquisa, né? Existe um tipo de epilepsia que é chamada epilepsia do lobo temporal. O lobo temporal é um lugar aqui atrás do cérebro. Enfim, não vem muito ao caso aqui, eu não vou entrar muito em consideração, mas são pesquisas que relacionam os ciclos de sono com esse tipo de epilepsia, tá? Foi publicado ano passado um paper que eles fazem um experimento, uma coisa bem normal que eles fazem, né? Apesar de ser feio, eles pegam um ratinho, eles injetam uma droga no ratinho para induzir surtos epiléticos, ou seja, eles transformam um rato normal num rato epilético. Eles abrem a cabeça do rato, enfiam um eletrodo lá no hipocampo, bem no centro do cérebro do rato, e eles medem atividade cerebral, medem várias coisas. E o ratinho fica tendo crises epiléticas durante um tempo, eles ficam marcando isso. Tá? E esse Rapid Eye Movement Sleep, chamado de sono paradoxal, ou sono de ondas lentas, acho que é isso. Sono REM, é um sono que foi importante, a gente vai ver como que isso acontece, tá? Então, o que eles medem nesse paper? Eles medem uma coisa chamada Local Field Potential, que é uma medição dentro do hipocampo do rato, uma coisa bem interna mesmo. Eles também medem com aquele negócio que abre aquele negócio que eu falei, né, que abre no córtex, né, assim, interno, mas não tão quanto o do hipocampo. E eles também medem a aceleração da cabeça do rato. Eles têm umas coisas que medem assim, se o ratinho está tendo uma convulsão ou não. Tá? Tem esse tipo de coisa. E eles começam a achar alguns resultados interessantes. Primeiro, eles analisam qual a porcentagem do tempo que os ratinhos eles passam dormindo ou acordado. Tá? Esse quadrado amarelo significa o período do dia. Tá bom? E vocês já podem ver, caso vocês não sabiam, os ratinhos eles dormem de dia e ficam acordados à noite. Então, aqui é o sono REM, sono paradoxal, o sono non-REM, que é um sono mais comum, né, que nós temos esses dois sonos, nós passamos a maior parte do tempo no sono non-REM, tá? E o rato também. Então, e esses aqui são dois estágios acordados, tá? Por enquanto não faz muito sentido diferenciar eles não. Mas dá para ver que ele passa muito mais tempo no sono non-REM, né, não paradoxal, do que do sono paradoxal. Essa barrinha aqui é para ser vista assim, né? Não é para ser visto como se o vermelho fosse maior do que o verde, não. Ele passa pouco período de tempo vermelho e maior tempo de sono no verde, né, que é o sono non-REM. Tá bom, Gabriel? O que é o eixo X? As horas do dia. Aqui são o mesmo eixo X, tá? Então ele pega, por exemplo, aqui, às 12 horas do dia. Qual é a porcentagem média de tempo dormindo nesse sono que ele passa às 12 horas por dia, em média? Aí ele calcula essa quantidade. Entendeu? Tá? E uma coisa engraçadinha que eles acham é que os ratos epiléticos, aqui eles plotam tipo a porcentagem do dia em cada um desses 4 estágios para os ratos normais, que é o C, control, que eles chamam, e os ratos epiléticos. E eles veem que os ratos epiléticos eles passam bem menos tempo no sono REM. Enfim, só uma observação. Tá? Agora, o que é importante, tá? E o centro dessa pesquisa é que eles perceberam que a fração, a taxa de crises epiléticas é muito maior quando os ratos estavam em sono REM.
entendeu? Então eles conseguem fazer o seguinte, eles veem as crises e eles veem em qual estágio desses 4 o rato estava antes da crise, entendeu? Tipo, se ele estava acordado, se ele estava dormindo, em qual tipo de sono que ele estava. E aí eles fazem essa estatística e eles veem que, na verdade, eles estavam muito mais no sono REM do que no sono não REM. Dá para ver? Essas barras vermelhas aqui são bem maiores, né? Isso aqui é seizure rate, é a taxa de crises que acontecem a partir de um estágio. Tá claro? Tipo, eu tô andando, aí eu tenho uma crise. Aí o cara sabe, você estava andando. Eu tô dormindo, aí eu acordo, logo depois que eu acordei, já tem uma crise. Porque você estava naquele estágio de sono. Tá bom? E aí aqui é só uma tabela mostrando os números, né? Tipo, passa a maior parte do tempo no sono não REM, 39% do tempo, e 6% no sono REM, mas a quantidade de crises no sono REM é 47%, e do non-REM 68%, tá? Só para mostrar isso. Se vocês pararem para ver, só uma coisa antes, tem esse azul claro também tem uma quantidade significativa, né? Que é esse wake theta. E o wake theta é um estágio acordado que tem algo em comum com o sono REM, que é o tipo de oscilação θ, tá? É um tipo de oscilação elétrica, uma frequência, né? É uma frequência específica do sono REM e desse estágio também. O que quer dizer, o wake theta significa, eu lembro que eles estavam, acho que parados. Não lembro agora. Um é o parado e o outro é o ratinho em movimento. Enfim. Mas eles têm isso em comum, essas oscilações do tipo θ, frequência θ. E o Cláudio, que é esse nosso colega lá de Natal, ele achou esse mesmo resultado. Com o mesmo modelo, ele achou esse mesmo resultado bem recentemente. Tá? Esse é um plot das frequências. E aqui, só para vocês verem, né, antes do aparecimento da crise epilética, você tem esse tracinho vermelhinho aqui. Isso aqui significa que existiram oscilações θ, na frequência θ, antes da crise. Tá? Não vou entrar muito em detalhes dessa figura. O nome disso é um espectrograma. Vocês conhecem um espectrograma? Conhece um espectrograma, Guilherme? E além do mais, o Cláudio ele achou o seguinte, ele fez um histograma da distribuição das crises. Quer dizer, quantas crises acontecem depois, quer dizer, ele pega assim, o rato dormindo ou não, e ele vê quanto tempo ele passou dormindo ou não, e aí ele teve uma crise. E aí, Roberto? Bom, agora vamos voltar tudo para o slide inicial. Tá? Então ele vê assim, quanto tempo que o rato ficou dormindo, e aí ele teve uma crise epilética. E quanto tempo o rato estava acordado e teve uma crise epilética, e não teve uma crise epilética. Seizure menos não teve uma crise epilética, e seizure mais teve crise epilética. E ele achou distribuições gama para os dois. E distribuições gama bem parecidas. Ou seja, parece que os eventos, as crises epiléticas, elas não interrompem o estágio em que o rato está. Ou seja, não é que... Porque se fosse, essas gamas teriam caras diferentes, né? Certo? Então isso é uma coisa interessante. E o fato de ter achado essas distribuições gama também é interessante. Tá? E ele também achou distribuições gama para os intervalos entre convulsões, né? Que ele pega todas as convulsões, pega um intervalo entre todas as convulsões possíveis e plota isso. E ele vê que tem uma distribuição, uma coisa que parece uma distribuição gama, tá? Aqui é o tamanho do intervalo e o número de
de crises que acontecem, que chegam após esse intervalo, tá bom? E ele faz a mesma coisa para cada um dos ratos e vê distribuições gama também. Aí isso chamou a atenção, né? Por que você vê distribuições gama? Distribuição gama é um sinal de que existe alguma coisa forçando, existe alguma coisa determinística, né? Senão seria uma coisa tipo Poisson, né? Exponencial. Então a gente tem algumas hipóteses de trabalho, e eu juro que esse é o último slide sem equações, antes que vocês durmam, que existe um... Não pode dormir mais a partir de agora? Não pode mais dormir. Não pode dormir, né? Esse escurinho e tal. Aí a gente tem uma hipótese de trabalho que existe uma rede cerebral, tá? E essas oscilações θ, esse estágio de sono, né? Ele força o sistema a cair no estágio epilético. E esse forcing, né? Essa força acontece de uma forma especial nos cérebros epiléticos e isso não acontece nos cérebros normais. Então, a gente queria saber qual é a rede e como que esse forcing atua nessas transições de um estado normal para um estado epilético. E aí a gente queria saber quais são as redes, em que escala a gente precisa olhar para o nosso problema e como que o sono influencia, né, no aparecimento de epilepsia. Será que a gente consegue, em última análise, será que a gente consegue escrever um modelo mais simples possível que pudesse dar alguma ideia para a gente de como que o ciclo do sono pode favorecer o salto de estágio normal para estado epilético? E aí a gente já coloca a pergunta no seguinte sentido: será que existe um sistema dinâmico, aleatório, forçado, onde esse tipo de coisa acontece dentro de um modelo de rede, né, cerebral? Tá? E agora, só para não deixar vocês dormirem, eu queria falar sobre alguns modelos teóricos de epilepsia e redes cerebrais, né? Modelos teóricos, assim, no sentido de que eles não pretendem descrever com uma precisão quantitativa os dados, ou pelo menos qualitativa, certo? Pelo menos não sem tanta precisão numérica, enfim. E aí a gente chega no primeiro modelo de sincronização, uma vez que epilepsia é sincronização, a gente chega num modelo que é o chamado modelo de Kuramoto. Na verdade foi o Kuramoto que chegou, não é a gente, né? Um modelo bem simples, e é um modelo de osciladores não linear, né? Que apresenta o fenômeno da sincronização. Então você assume que os osciladores eles são todos iguais, eles têm uma frequência natural, tá? A gente só está olhando para a fase dele, a gente não está olhando para o raio nem nada, a gente está supondo que eles têm todo o mesmo raio, assim, como se fossem, pensa num pneus de bicicleta, assim, né? Quem estava almoçando comigo ontem que o Marcos deu essa ideia? Foi você, Otávio. O Marcos falou, fala de pneu de bicicleta, interessante. Porque você tem, como se tivesse pneus de bicicleta, e as oscilações dos pneus influenciam umas nas outras. Existe um acoplamento, não no sentido de cadeia de Markov, mas um acoplamento entre as fases dos osciladores. E esse acoplamento é escrito dessa forma, assim, como a soma dos centros. Então é uma equação fácil de escrever e difícil de explicar e analisar, bem difícil. É um tópico de pesquisa recente. As pessoas não entendem muito bem esse modelo ainda, com N finito. Tem modelos em que o N vai para infinito, modelos tipo infield e tal. Mas é um modelo bem mais complicado do que parece. E bem bonito, né? Bem simples. Tem um vídeo que eu queria passar para vocês. Tem as variantes que tem a estrutura de rede explícita também. Porque se você olhar para esse modelo, né, você tá, de certa forma você está assumindo que os osciladores eles estão igualmente acoplados, né? Mas você poderia colocar aqui um K e J para assumir que tem uma rede e que essa rede, os osciladores eles se influenciam dentro de uma rede, entendeu? A gente vai falar de algo parecido com isso nos próximos slides. Mas antes temos um vídeo legal aqui para mostrar para vocês,
é um vídeo, só um plot para vocês verem o fenômeno da sincronização, tá? No início, você vai ver que os osciladores eles não estão sincronizados e do nada acontece essa sincronização assim, bem rápida. Então dá para ver que eles estão meio que cada um com uma velocidade. Eles estão parecidos, mas dá para ver que tem alguns que têm uma velocidade maior. A gente já está chegando bem perto da sincronização e aí começa o fenômeno da sincronização. Alguns começam a voltar, tá vendo? Aqui eu estou plotando o cosseno e o seno deles, né? No plano. Aqui essa figura eles estão em linha assim, mas eu acredito que na simulação, eu peguei do YouTube, ele não está interessado, ele não é que os raios sejam diferentes. O módulo não está, ele só botou para ver, bonitinho, né? É legal, né? Querem que eu passe de novo? Não. Então, o fenômeno da sincronização acontece, tá? Isso aqui é uma simulação que a gente fez com 10.000 osciladores, com K igual a 10, a força de acoplamento igual a 10, e a gente sorteia as frequências naturais, que são os ômega-is, uniformemente, e também as condições iniciais uniformemente. E aí a gente espera um tempo bem longo, e do caos vem a sincronização, tá? Desculpa. Do caos visual, desculpa, vem a sincronização, né? Da uniformidade. Da uniformidade. Essa palavra pertence ao grupo propriedade. É verdade. Dá para cortar esse caos aí no vídeo? Não? Mas outra coisa interessante é que esse aqui é um exemplo em que se você consegue aumentar o K rapidamente, você tem padrões, né? Do tipo que a gente vê em eletroencefalograma, essas coisas. Isso aqui é uma simulação em que na verdade isso aqui é de um paper, tá? Que ele dá esse K, ele dá esse salto, e aí você vê a parte real desse parâmetro aqui que eu já vou explicar. Na verdade, a parte real do parâmetro de ordem faz um salto exatamente assim, né? Isso aqui, na verdade, é a soma dos cossenos dos ângulos. Desculpa, eu vou explicar o que é esse R de t, né? Esse R de t, na verdade, se você olhar geometricamente, é como se fosse o centroide dos acopladores, né? E ele é um parâmetro que é importante porque ele mede, né, esse número complexo aqui, como um todo, ele mede a sincronização, o grau de sincronização dos osciladores, tá? Se você toma um módulo dele, esse R de t, se ele está constante num certo valor, significa que esses osciladores eles estão sincronizados. Se eles não estão sincronizados, esse R ele tende a ser zero. Então, por exemplo, aqui nessa figura, você tem exatamente a mesma simulação para o R, né? O R ele começa baixinho, quando você aumenta o K, ele sincroniza, depois quando abaixa de novo, ele volta. Na verdade, o R, para estar sincronização, o R tem que perto de 1, O R ele tem que estar... Ele não está claro se ele precisa ser perto de 1. Mas eu digo, se o R está perto de 1, certamente os ângulos... Se o R está perto de 1, sim. Você está dizendo que tem quantos números complexos apontando na mesma direção. Isso. Mais ou menos. Mas se o R é constante, igual a um certo valor, dá para provar que os ângulos estão na mesma frequência. Se você pega R de t e deriva ele, né? Nessa fórmula, dá para provar que os tetas pontos têm que ser iguais. Os tetapontos, As frequências são iguais. Porque, é claro, né? Porque o R próximo de 1 significa que eles estão não só na mesma frequência, como com a mesma fase. E isso nem sempre acontece. Às vezes eles acoplam, mas sem estar na mesma fase. E nem dá, né? Aliás, até a próxima figura é isso. Eles plotam, isso é de um paper mais ou menos recente, mas eles plotam em função do K o valor do R final, né? Esse R que eles chamam de assintótico, né? Eles fazem umas médias e tal, plotam o R médio, e você vê
como nós gostamos de dizer, essa transição de fase, né? De um estágio em que o K é pequeno, esse R final é em torno de 0, logo depois, nessa região pequena aqui, ele passa de 0 para assumir um valor bem diferente de 1. Tá bom? Quanto mais você aumenta o K, mais próximo de 1 ele vai ficando. Tá bom? Entenderam? Esse R que ele está plotando é um R assintótico, né? É o R final, né? Porque o sistema ele pode ir para um estágio final de sincronização, que é ele ir para um valor de R final, esse R de T, né? Esse valor final aqui, quando T vai para infinito, um valor constante. Ou então, como assim, por exemplo, ou então ele pode ficar bagunçado perto de 0, ou então ficar meio esquisito, e isso quer dizer que eles não estão sincronizados. Tá? Os padrões podem ser bem complicados para esse R, mas essencialmente é isso. E aí, nesse regime, nessa faixa cinza, que você começa a ter uns estágios metaestáveis, né? Você começa a ver o R flutuando de uma forma meio estranha, assim, faz uns platôs e tal. Então, nessa região é uma faixa para o valor de K um pouco complicada. E eu fiz uma simulação com 30 nós, com esse modelo aí. Eu coloco os ômegas distribuídos igualmente, não é aleatório agora, eu pego eles igualmente distribuídos num círculo, assim, dividido em 30 partes. Então tem, tipo, divido o círculo em 30 partes. Eu queria realmente ver o que aconteceria quando você tem frequências distribuídas realmente em todo o círculo. Porque quando eu coloco o uniforme, corro o risco deles caírem clusterizados em algum lugar. E aí você tem influência dessa clusterização, e você tem sincronização mais rápida e tal. Então eu queria fazer uma coisa desse tipo. Bom, aí o θ0 ele é distribuído uniformemente. E você vê que o sistema rapidamente converge para o estágio de sincronização. Tá? Esse é o plot do R. E o tempo é 5.000. Tá? Aí, uma coisa que eu fiz foi incluir ruído nessa simulação, né? Se eu coloco um ruído browniano independente aqui para cada um dos osciladores, o que acontece? E uma realização que a gente conseguiu ver é um salto para um estágio de sincronização mais rápido do que o estágio sem o ruído. Você vê que ele fica oscilando mais um tempo. Esse aqui ele vai mais rápido para o estágio de sincronização, mas desse estágio de sincronização ele volta para um estágio caótico não, irregular e complexo que não é sincronizado. Ou seja, isso é aquela coisa que, não sei se todo mundo já ouviu falar, de metaestabilidade em sistemas dinâmicos forçados, né? Uma coisa que você tinha dois estágios estáveis num sistema sem o ruído, agora com o ruído, a dinâmica pode se transitar entre esses estágios. O ruído ele pode te levar de um estágio para o outro. Ele chama de metaestabilidade. Tem no livro da professora Maria Eulália, tem um livro bem legal que explica essas coisas. É uma coisa que eu estou estudando também. Tá? Então, um paper que saiu ano passado, aí já no ponto de vista de modelagem mesmo, é você pensar o seguinte: bom, tudo bem, o modelo de Kuramoto ele não é um modelo muito simples para o cérebro. Mas talvez se a gente acoplasse grupos de Kuramoto numa rede maior, a gente poderia fazer a seguinte metáfora. Os grupos de Kuramoto são tipo umas colunas corticais de neurônios, uns grupos pequenos de neurônios, tá? E esses grupos pequenos, entre aspas, tá? Tipo 10 mil, 15, 20 mil, 100 mil neurônios. E esses 100 mil neurônios estão interligados com outros grupos de 100 mil neurônios. Aí você começa a se aproximar mais do como o cérebro funciona. Você tem regiões de neurônios que se comportam de uma maneira similar e esses neurônios eles estão conectados de alguma forma através das diferentes regiões do cérebro. Tá? E um fenômeno que a gente pode investigar agora, que esses caras investigam, é a sincronização local e coletiva. Porque você pode ter agora
Você tem, assim, grupos de Kuramoto que podem sincronizar, mas você pode ter uma sincronização também de todos os grupos de Kuramoto, todo mundo sincronizado. E você pode fazer essa investigação, pelo menos a nível teórico, de como que a rede influencia na sincronização global via a sincronização local. Tá? Então, o que eles fazem, eles pegam, eles indexam um grupo P, que seria esse grupinho aqui, né? Você tem uma quantidade de grupos, por exemplo, no grupinho P, o oscilador I tem uma frequência ω-IP, tem um termo de acoplamento Kp, que é do grupo dele, tá? E ele tem essa dinâmica de Kuramoto dentro do grupo dele. E ele também tem um termo agora de acoplamento e de relação com os outros grupos, certo? Esse Q seria um outro grupo, ele se relaciona com outro grupo através desse parâmetro ρPQ, certo? Então, agora você pode colocar grupos de Kuramoto numa rede e fazer uma investigação sobre isso. Então, esse foi só um primeiro modelo, tá? Eu vou já passar para um outro, que é interessante também, mas como a gente pode abordar o problema da sincronização no cérebro de uma perspectiva teórica, através de modelos que são simples, né? O próximo modelo que eu quero falar, fiquem tranquilos que não é esse aqui, é um modelo que vem simples, bem simples, mas que surge de um modelo bem complicado do ponto de vista biológico. Agora, só abrir um parêntese aqui, porque está gravando também, e assim, para os biólogos, isso aqui é muito simples, tá? É realmente muito simples, é um modelo bem simples, mas para a gente da matemática isso é um modelo bem complicado. Então, existe um conflito nesses mundos assim que a gente precisa saber lidar, assim, né? Que os biólogos eles estão sempre muito interessados em todos os detalhes, e os matemáticos estão interessados no comportamento mais simples possível, né? Mas esse modelo é um modelo que eles chamam de neural mass, que eles pegam grupos de neurônios específicos e criam um sistema bem grande de EDOs que descreve a dinâmica desses 4 tipos de grupos de populações de neurônios, assim, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas uma coisa que eles acharam é que existe um diagrama de bifurcação bem interessante para esse modelo. Quando você varia o parâmetro que é do input, que ele tem um input elétrico, né? E quando você varia esse parâmetro, você começa a achar regiões onde você tem a coexistência de um ponto estável e de ciclos limite. O ciclo limite é o que ele associa ao estado epilético. Tá? E o ponto atrator é o que ele associa a um estágio normal, parado, a atividade normal. Tá? Então você tem regiões onde você tem um estágio normal, né? Comportamento normal. Se você aumenta esse input, você pode estar num estágio epilético. Mas tem uma região no meio em que você tem coexistência de ponto estável e de estágio epilético. Isso é uma coisa, isso é uma ideia inovadora, na verdade é uma descoberta inovadora, quer dizer, isso é uma coisa que não existia na época, eles acreditavam, eles só conseguiam modelos em que você conseguia transição de estado normal para estado epilético via mudança de parâmetro, mas nunca coexistente. E eles fazem um modelo extremamente realista, não extremamente realista, mas extremamente biológico, assim, baseado na fisiologia, e eles conseguem achar essas regiões de biestabilidade. Tá? Bom, e é claro que... sim. Quando você coloca ruído, né, nesse input, você coloca um input mais um termo de ruído, você consegue transitar de um estágio para o outro. Na mesma ideia daquela questão da metastabilidade, né, de você estar num ponto central e o ruído te leva para o ciclo limite. Ou seja, eles conseguem explicar a epilepsia, né, como sendo um fenômeno que é induzido pelo ruído do cérebro. Tá? Mas ele está falando bem de uma epilepsia, bem de um caso específico. Mas aqui,
você consegue transitar de um lado para o outro. É diferente da transição do modelo de Kuramoto, né? Aqui é o que a gente chama de Noise Induced Transition. Okay? E a gente gosta, né, de ter noise que faz um papel importante, porque a gente sabe essas coisas. A gente trabalha com isso, né? Então, na verdade, o que você consegue fazer? Você consegue desenvolver um modelo teórico simples que tenha um ponto estável e um ciclo atrator, tá? Você inclui também o ruído. E esse é um modelo chamado de Z6, é um modelo teórico, ele não tem nenhuma associação direta com a realidade, mas ele tem essa dinâmica, ele representa essa dinâmica. Você tem um diagrama de bifurcação, você tem pontos estáveis, ciclos limites e tem uma região entre esse parâmetro B e esse Czinho aqui, que vem daquele Czão, você tem uma região de bistabilidade. Então você consegue, nesse modelo, fazer também transições via ruído. E você pode pegar esse modelo, né, essas equações aqui, indexar como sendo um ZI, e falar assim, bom, então a minha rede cerebral ela vai ser conjuntos de modelos assim, de carinhas desse tipo, tá? Associados numa rede. Então você chega em modelos mais complicados de rede, com ruído. Só para vocês terem uma ideia de como o comportamento disso pode ser bem engraçado, você pega no caso de dois, né, dois carinhas desse, você tem padrões dinâmicos muito diferentes que podem acontecer só mudando as condições iniciais. Tá? Então, esse paper que os caras publicaram... A Stefanella... tomara que ela não fale comigo. O nome do paper é Multiple Oscillatory States. Né? Ou seja, você consegue, com um acoplamento de dois modelos, de dois compartimentos. Cada compartimento é basicamente composto de um ponto atrator, de um ciclo limite, você acopla eles, você tem uma riqueza muito maior de estágios oscilatórios. Pode ter desde nada até a sincronização completa, até uma sincronização com as fases diferentes e até umas coisas mais esquisitas. E nesse modelo eles também conseguem mostrar essas transições. Isso aqui é só um gráfico de transições de estágios de ciclos limite até estágios normais, assim, né? Como se fosse sem epilepsia. E é isso que eu tinha para falar, na verdade. Só para terminar, esse é um paper que saiu esse ano, que ele faz um review de todos os modelos de epilepsia que existem, desde os modelos mais detalhados, que existem bastante, e até modelos com uma escala maior, mais macroscópica. E mais além disso, né, acima dos modelos, tem modelos que vai desde os neurônios, as populações de neurônios, a grupos maiores, que olham o cérebro com a dimensão espacial dele também, até aqui. Só que aqui em cima tem os modelos teóricos, que é, por exemplo, alguns exemplos que a gente viu hoje aqui, esses dois exemplos. E nesse paper ele fala de modelos teóricos também. Ele fala da importância dos modelos teóricos, que talvez não esteja tão clara, mas que é de elucidar o pensamento, né? Propor uma nova forma de pensar, né? Pensar conceitualmente um fenômeno, né? De uma forma um pouco abstrata, mas na vida a gente está cheio de super exemplos de modelos bem simples que conseguiam dar explicações simples para fenômenos muito complicados, né? Tipo modelo de Ising, tem alguns modelos na biologia também, né? Então, tudo isso parte de um esforço em pensar de uma forma simples e de uma forma que nos ajude a fazer as perguntas certas, né? Como diz o Mark Catt, um grande probabilista, estatístico, matemático. O papel maior dos modelos matemáticos não é tanto de explicar ou predizer, ainda que em última análise seja
o motivo, né, o propósito da ciência, mas polarizar o pensamento e propor sharp questions, né, perguntas afiadas, propor as perguntas certas. Tá? E aí terminou. É isso.